Todos os dias, o sol nasce como um lembrete silencioso de que você ainda tem tempo. Tempo para reconstruir o que foi perdido, tempo para corrigir o que deixou passar, tempo para criar o que parecia impossível. Mas o problema é que a maioria acorda sem perceber o poder que existe dentro desse instante. Levanta-se mecanicamente. Repete hábitos que já não inspiram, mergulha no caos do mundo antes mesmo de escutar a própria alma. E é por isso que tantos vivem cansados, esgotados e desconectados, porque esquecem que o amanhecer é o ponto mais sagrado do dia. É a fronteira entre quem você foi e quem ainda pode se tornar. Napoleon Hill dizia que todo triunfo começa com uma ideia clara e uma decisão firme. Essa decisão precisa ser tomada no primeiro pensamento da manhã. Antes mesmo de o mundo exigir algo de você, é o momento em que você deve ordenar à sua mente quem está no comando. O fracasso nasce da passividade e o sucesso é filho da intenção. A primeira voz que você ouve ao acordar determina o rumo da sua energia. Se você permite que o medo fale primeiro, ele dominará o seu dia. Mas se você fala com fé, coragem e propósito, o universo inteiro se move a seu favor. Pare por um instante e pergunte-se: como tenho tratado o meu amanhecer? Você o vê como um renascimento ou apenas mais um ciclo da rotina? Porque cada dia é uma nova oportunidade de provar a si mesmo que a vida responde à consciência, não ao acaso. Hill ensinava que o homem se torna o que pensa, e é no silêncio das primeiras horas que seus pensamentos se tornam decretos. É ali que se decide se você será guiado pela preguiça ou pela disciplina, pela dúvida ou pela confiança, pelo desânimo ou pela determinação. Você precisa compreender que o sucesso não acontece à tarde, nem à noite. Ele começa na aurora, no momento em que você desperta e encara o espelho da própria mente. Quando a preguiça tentar te convencer a voltar para a cama, lembre-se de que há milhões dormindo enquanto poucos se levantam para construir. Os que vencem não são os mais talentosos, são os que aprendem a transformar o primeiro minuto do dia em combustível espiritual. O verdadeiro milionário mental é aquele que domina o próprio despertar. Amanhecer é renascer. E cada amanhecer desperdiçado é um pedaço da sua grandeza adiado. A pergunta é: você vai permitir que o hábito decida por você? Ou vai transformar esse instante em um pacto com a sua própria prosperidade? Porque o universo observa quem desperta com propósito e recompensa quem não desperdiça a luz. A vida nunca castiga quem levanta cedo com propósito. Ela apenas devolve com precisão aquilo que o homem planta dentro de si antes mesmo de o dia começar. É por isso que Napoleon Hill repetia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. O amanhecer é o laboratório dessa lei. É ali que os pensamentos moldam a realidade. As crenças definem o alcance dos sonhos e as palavras que você pronuncia em silêncio constroem o seu amanhã. A maioria desperta com pensamentos de limitação, preocupações, dívidas, medos, e o universo, obediente, apenas reflete essa vibração. Mas aquele que desperta em estado de fé, mesmo sem ver resultados, já começou a criar. O homem próspero não é o que possui, é o que acredita. Ele entende que prosperidade não é sorte, é sintonia. Cada manhã é uma nova frequência que você escolhe sintonizar. Se você desperta em escassez, o dia inteiro se veste de carência. Se desperta em abundância, tudo o que toca se transforma em multiplicação. A mente é um campo magnético. E o que você pensa logo ao abrir os olhos é o comando que esse campo recebe para atrair experiências compatíveis. Não há magia, há consciência. E o universo, sendo um espelho da sua vibração, devolve exatamente o que você sustenta. Hill não escreveu apenas sobre riqueza material, ele escreveu sobre o domínio interior.
Ele sabia que não existe fortuna maior do que acordar e sentir que se é dono de si mesmo. Enquanto muitos buscam fórmulas, ele buscava harmonia mental. A disciplina de controlar o pensamento matinal é o segredo que separa o homem comum do homem excepcional. Aquele que desperta reclamando se torna escravo das circunstâncias. Aquele que desperta agradecendo se torna criador da própria história. Se deseja transformar cada amanhecer em prosperidade, comece ordenando o caos interno. Substitua o não posso por vou encontrar um jeito. Troque o é difícil por é um desafio que me fortalece. Cada palavra que você diz a si mesmo é uma semente. E o solo fértil é o instante em que o sol toca a terra e desperta tudo que estava adormecido. As mentes grandiosas não se distinguem pela inteligência, mas pela capacidade de decidir o que pensar quando o dia nasce. É nessa hora que se separa quem reage daquilo que acontece de quem cria o que vai acontecer. E se você compreender isso, nenhum obstáculo será capaz de te impedir, porque quem controla o primeiro pensamento, controla o próprio destino. O destino não pertence aos que esperam, pertence aos que enxergam com clareza o que desejam antes mesmo de ter nas mãos. Napoleon Hill dizia que a definição de propósito é a bússola da alma. Sem ela, o homem anda em círculos, desperdiçando energia em tarefas sem significado, acordando todos os dias apenas para sobreviver. E quem vive apenas para sobreviver, morre aos poucos, sufocado pela rotina e pela falta de direção. A mente precisa de um alvo. O coração precisa de uma razão, e a alma precisa de uma visão maior do que o conforto. Se você não sabe o que quer, qualquer caminho parecerá cansativo. A clareza é o início da força. Quando você define com precisão o que busca, o universo conspira com exatidão. É nesse instante que o invisível começa a trabalhar a seu favor. Hill ensinava que o homem deve ter um desejo ardente, tão intenso que o pensamento se torne obsessão criadora. E essa obsessão não é doença, é fé concentrada. É a certeza de que aquilo que você visualiza com nitidez já existe em potência. Por isso, comece cada amanhecer reafirmando a sua meta, não apenas com palavras, mas com emoção. Feche os olhos e veja-se vivendo o que deseja. Sinta em cada respiração o peso e a leveza de uma vida alinhada ao seu propósito. Quando o subconsciente é alimentado por imagens fortes, ele se torna o servo mais fiel da sua vontade. A fé é o idioma do universo, e a clareza é a gramática que o faz compreender os seus pedidos. Mas propósito sem ação é só devaneio. Não basta sonhar, é preciso agir. Hill dizia que o sucesso não é um golpe de sorte, mas o resultado da aplicação constante de um plano definido. E todo plano começa com uma decisão. Não há nada mais perigoso do que a indecisão, porque ela paralisa até as maiores ideias. Se você quer prosperar, comece com o que tem, onde está, e faça o melhor possível com os recursos disponíveis. O universo não exige perfeição, exige movimento. Cada manhã é um chamado à ação. O que você fizer nas próximas horas pode mudar o rumo do seu futuro. Levantar com propósito é dizer ao mundo, hoje eu decido prosperar. E quando essa decisão é genuína, ela desperta forças invisíveis que estavam adormecidas. O homem que age com fé atrai oportunidades, pessoas, coincidências e portas que pareciam trancadas. A prosperidade não vem quando tudo está favorável, mas quando você aprende a agir, mesmo quando tudo parece incerto. Esse é o poder que diferencia os que apenas desejam dos que realmente conquistam. A ação é a oração mais poderosa que existe, e quem a pratica desperta o favor divino. Nenhum homem alcança grandeza enquanto for escravo dos próprios impulsos. Napoleon Hill dizia que o fracasso nasce no instante em que o indivíduo permite que as emoções governem o pensamento. Dominar-se é a forma mais elevada de poder.
porque quem vence a si mesmo, vence qualquer adversidade. Disciplina não é castigo, é liberdade. É o ato de escolher o que precisa ser feito, mesmo quando o corpo e a mente querem desistir. É a vitória silenciosa que ninguém vê, mas que constrói impérios invisíveis dentro de você. A resiliência é o fogo que purifica. É fácil sorrir quando o vento sopra a favor. O mérito está em manter a fé quando tudo parece desmoronar. O verdadeiro vencedor não é aquele que nunca cai, mas o que se recusa a permanecer no chão. Cada obstáculo é um teste de fé e cada dor é uma oportunidade de crescer. Hill afirmava que todo revés carrega em si a semente de um benefício equivalente, e essa semente só floresce para quem decide não desistir. O homem resiliente entende que a vida não lhe deve nada, mas oferece tudo àquele que permanece firme. Autodomínio é a arte de silenciar o caos. É quando você para de lutar contra o mundo e começa a dominar o seu interior. O guerreiro espiritual não se alimenta de vingança, mas de autocontrole. Ele compreende que prosperidade não é acúmulo de bens, é estado de harmonia. É quando o coração, a mente e o espírito caminham na mesma direção. Quando isso acontece, tudo o que antes parecia difícil se torna consequência natural de uma vibração elevada. Cada amanhecer é uma nova chance de reafirmar esse domínio. Acordar com propósito, agir com disciplina, resistir com fé. É assim que se constrói uma vida invencível. O segredo não está em controlar o tempo, mas em controlar a energia que você emana dentro dele. Hill escreveu que os pensamentos são forças vivas, e aquele que os dirige conscientemente transforma a própria existência num campo de prosperidade permanente. Você não está lutando contra o mundo, está lutando contra as versões de si mesmo que ainda duvidam da sua capacidade. Cada decisão corajosa que você toma mata uma fraqueza antiga. Cada ação disciplinada destrói um medo disfarçado. Cada manhã bem vivida abre portas que a inércia havia fechado. É assim que se vence, passo a passo, dia após dia, amanhecer após amanhecer. Então, quando o próximo sol nascer, não desperdice o instante. Levante-se como quem compreendeu o chamado. Inspire fundo, olhe para o alto e diga a si mesmo: hoje eu escolho prosperar. Faça isso com convicção, com fé e com a certeza de que o universo se curva diante de quem decide com o coração. A prosperidade não é um acaso, é uma escolha, e o sucesso não é um destino, é um estado de consciência. Transforme cada amanhecer em um pacto sagrado com a sua grandeza. Porque quando o homem desperta para o seu propósito, o próprio céu conspira para que nada lhe falte. E antes que este dia termine, lembre-se, a fé é a chama que mantém viva a disciplina, a ação é a ponte entre o sonho e o resultado, e o autodomínio é o trono onde a verdadeira prosperidade se assenta. Se essa mensagem tocou sua alma, compartilhe-a. Porque o mundo precisa de mais pessoas despertas, conscientes, determinadas a vencer não apenas do lado de fora, mas dentro de si mesmas. Inscreva-se neste canal e faça parte de quem já entendeu que o sucesso começa quando o sol nasce dentro de nós.